E olha, Picos já começa a ser agraciada com um lindo espetáculo de cores. É a florada dos ipês, árvores de importante valor ornamental que embelezam e modificam a paisagem da capital do mel e encantam os olhos de quem passa pelas ruas e avenidas da cidade. Apesar do período quente chegar com tudo, é justamente nessa época que os ipês dão as caras e começam a florir, deixando a paisagem exuberante com o colorido das flores. Por aqui, conseguimos encontrar o roxo e o amarelo, sendo uma das espécies mais comuns. O ipê ainda é considerado como a flor nacional e origina-se da língua indígena, que significa casca dura. No Brasil, existem muitas espécies de ipê, muitas espécies desse grande grupo dos ipês, e todos eles são nativos do nosso país. E nativos do Piauí, nós temos 7 espécies diferentes. Normalmente, essas espécies elas são diferentes em muitas coisas, em muitas características, mas uma delas é a cor da flor. Então, normalmente, se o ipê tem uma flor de uma cor amarela, ele é de uma espécie diferente de outro ipê que tem uma flor roxa. Mas existem, por exemplo, espécies diferentes que também vão ter todas, mesmo sendo de espécies distintas, todas vão ter a mesma cor de flor. As floradas costumam durar em média uma semana e variam conforme a pouca concentração de água na atmosfera. No caso do ipê amarelo, ele pode se estender um pouco mais e durar por até 10 dias. Tem ano que a florada do ipê acontece em poucas semanas. E às vezes a florada do ipê demora um ou 2 meses. Por quê? O que determina essa variação? São as diferenças de chuva, de quantidade de chuva e de temperatura que observamos de um ano para o outro. Se o ano foi mais propício, se o ano teve mais chuva, maior disponibilidade de água, aquela planta vai passar mais tempo florescendo. Nem sempre a florada dos ipês são na mesma época, pois depende da influência do clima, que é determinante para que as árvores entrem em período de reprodução. Mas geralmente em junho e julho aparece o ipê roxo. Julho e agosto surge o ipê amarelo. No fim de agosto floresce o ipê rosa. E em setembro vem o ipê branco e também o amarelo. Tem espécies de ipê que vão florescer em junho, outras em julho, agosto, mas é sempre nesse período que antecede o período mais seco do ano. E claro, quando floresce o ipê, surge também sensações de felicidade e bem-estar naqueles que se encantam com o poder da natureza, que mesmo com o clima seco é capaz de florir e transmitir boas energias. Os ipês produzem efeitos terapêuticos nas pessoas que os amam, que os curtem, porque é muito lindo olhar para um ipê. A começar das suas cores, né? Eles florescem em todas as estações e tem cores muito lindas. Tem ipês brancos, ipês amarelos, ipês roxo, ipês cor-de-rosa, ipês verde, né? E são muito lindos. E não tem como a beleza de um ipê não fazer bem. Você sabia que o ipê amarelo já foi alvo de um decreto presidencial? Pois é, em 1961, o então presidente da época, Jânio Quadros, declarou que a espécie estaria imune ao corte e assim, dessa forma, estaria preservando a árvore, que é um símbolo do Brasil. Ele fez muito bem, né, Jânio Quadros? Na década de 60, ele considerou o pau-brasil como a árvore nacional e o ipê como a flor nacional. É um decreto, não é? Estavam dizendo a mim que era a minha paixão pelo ipê que me fazia ver isso. Não, mas está aí para as pessoas tomarem conhecimento e o Jânio Quadros fez isso. E acho que é pertinente, né? Porque... Portanto, aproveite cada fase e pare por alguns minutos para contemplar a beleza dos ipês que surgem e enfeitam cada cenário. Eu acredito muito nisso, sabe, Andréa? No poder da natureza. A natureza tem tudo que a gente precisa, né? Tudo que os humanos precisam e os humanos destroem a natureza, né? A natureza tem tudo e as flores então nem se fala.